Acompanhe a leitura, por favor, Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo 10, os versos de 20 até 30. Então foi ele para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhe disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não poderá subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Que Deus abençoe a palavra lida e aplique em nossos corações. Meus irmãos, no tempo que nós vivemos, nós temos visto que as redes sociais, elas deram voz e vez àqueles que não podiam emitir suas opiniões, aqueles que não tinham condição de dizer sobre aquilo que pensavam, porque estavam sem um fórum, sem um ambiente propício para dizerem aquilo que gostariam de falar e serem ouvidos. E hoje então, quando você acessa qualquer das redes sociais, é possível você encontrar pessoas opinando sobre qualquer assunto, de qualquer espécie, e encontrar ao mesmo tempo gente que dá apoio, seja para as coisas boas, seja para as coisas ruins, seja para aquilo que traz edificação, para o que nos traz, e nós encontramos apoio dos mais variados, desde os mais moderados aos mais radicais. Então agora qualquer tema que se lança, que se quer conversar, esses temas então eles são debatidos dessa forma. Aqueles que pensam desse jeito fazem os seus debates, e tem as pessoas que são moderadas no seu modo de falar e os mais extremados. E aqueles que também pensam de forma diferente fazem os seus comentários de modo sucinto e também de modo mais abrangente. A igreja não está isenta a estas situações. Não pense você e eu, não podemos pensar, nenhum de nós, que a igreja está isenta a esta situação. Haja visto que os crentes têm debatido, vez por outra, nas redes sociais, sobre questões relacionadas à igreja. Há críticas à igreja do Senhor, há crítica a líderes, há crítica a irmãos, há crítica a costumes de igreja. Isso tem virado, nas redes sociais, um fórum de debate muito grande. E o que nós vamos percebendo é o seguinte: lá, nesses comentários, existe todo tipo de gente também presente nessas situações. Aí aparecem aqueles que são mais moderados, mais centrados na sua forma de pensar sobre a igreja, e aqueles que também são muito mais radicais. Nós encontramos também lá os desviados, os desigrejados, os que são críticos à igreja, e esses então, por sua vez, junto com os religiosos, querem então fazer crítica à igreja do Senhor. Querem então lançar suas opiniões, as suas formas de pensar, sem se importar com o que a Bíblia diz sobre as diversas temáticas que estão sendo abordadas. O mais importante é a minha opinião, é o que penso, o que quero dizer, o que quero que ouçam, e não o que a Bíblia, a palavra de Deus, está nos propondo e nos dizendo a este tema. Essas pessoas se levantam contra a igreja do Senhor. Reclamam da igreja do Senhor, reclamam da noiva de Cristo, reclamam do edifício de Deus. E o que nós estamos vendo é cada vez mais as autoridades sendo contestadas. Quer sejam as autoridades da família, quer sejam as autoridades da cidade, do estado, do país, e no caso em tela, até a autoridade do próprio Deus e sua igreja.
O Senhor Jesus, no seu ministério, registrado por Marcos, no primeiro ano e meio de sua existência, do ministério de Jesus, Jesus foi andando por toda parte, fazendo o bem, realizando diversas obras, e as pessoas começaram a perceber então quem era o filho de José e Maria, que não era apenas o filho do carpinteiro, mas era de fato o filho de Deus, como Marcos apresenta em seu evangelho. Marcos então, quando propõe dizer Jesus, o filho de Deus, no verso 1 do capítulo 1, ele diz assim: princípio do evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus. E a partir de então, Marcos começa a pintar alguns quadros, a demonstrar algumas cenas de modo muito vívido, de modo muito rápido, de modo a apresentar toda a obra do Senhor Jesus em 11 de seus capítulos. Os 2 primeiros, ainda Jesus num tempo mais recluso, um tempo mais que Jesus aparecia e não tinha tantos seguidores. A partir do capítulo 3 que nós lemos, aparece então perseguição, já agora uma resistência contra Jesus, contra os seus ensinos, mas nesse tempo Jesus já se tornou conhecido, os seus milagres, as suas obras, aquilo que ele realizava já era então de conhecimento de todos. A porção que lemos no capítulo 3 diz que depois de uma dessas andanças, e depois de Jesus ter chamado para si 12 entre os seus discípulos, para o seguir mais de perto, o texto nos diz no verso 20 do capítulo 3, que Jesus chegou na sua casa, porém ele não podia entrar, porque a multidão afluiu para ali novamente. As multidões agora já não deixavam mais o Senhor Jesus em paz, por onde iam, o Senhor Jesus estava presente. E neste caso, diz o texto, que ele não podia nem mais comer com os seus discípulos. Tal era a confusão que estava sendo ali proposta. Meus irmãos, quando as coisas estão caminhando, quando elas estão avançando, nós percebemos que alguns se levantam contra nós. E a primeira lição que quero extrair do texto dessa noite é que Jesus foi criticado, e duramente criticado. Observe o que diz os versos 21 e 22. E quando os parentes de Jesus ouviram, disseram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: está possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Meus irmãos, Jesus foi primeiramente atacado, e duramente atacado, pelos de sua casa e também pelos religiosos que vieram de Jerusalém. Para uma igreja em ruínas, para uma dificuldade que está sendo enfrentada, o que nós vamos percebendo é que os críticos se levantam. E eles se levantam dizendo algumas coisas que são, a princípio, absurdas. A primeira crítica que aqui aparece, a primeira fala que aparece é de gente que deveria estar dando todo o apoio a Jesus. Aqueles que deveriam estar oferecendo todo o suporte a Jesus. Eles então dizem assim: olhe, ele está fora de si. Nós precisamos tirá-lo daqui. Nós não podemos deixá-lo entre vocês, porque ele já não tem condição nem mais de comer. Tal é a dedicação dele a esta obra. Ele está tão preocupado com estas coisas que ele não tem tempo mais de cuidar de si. E nós não compreendemos de onde vem essa autoridade, esse poder, essa forma tão diferente que realiza tantas coisas. Na verdade, nós compreendemos que ele perdeu a sobriedade. Então nós precisamos tirá-lo do meio de vocês. Aqui a expressão prender na nossa língua, ela ficou muito forte, porque nós lembramos logo daqueles que estão presos, enjaulados, guardados. E a intenção aqui do autor, na verdade, é dizer que eles queriam tirá-lo dali e levá-lo para um lugar mais reservado. A intenção era muito boa de seus parentes, a intenção dos seus amigos era muito boa, mas a acusação que eles fazem é muito séria. Ele perdeu a sobriedade. De outro lado, o versículo 22 diz que aparecem então os escribas e diz de onde eles vinham. Eles vinham de onde? De Jerusalém. Você já viu que quando nós convidamos alguém para vir à igreja, fazer um grande evento, nós dizemos assim: olha, nós trouxemos um pastor de Mantena. Aí me parece que a vinda dessas pessoas, quem olha e diz assim, o pastor que vem de Mantena, alguém pensa assim, não, né, mais ou menos, Mantena, não. Pode vir coisa boa de Mantena? Talvez diria alguém, né?
Aí alguém diz assim, não, vai vir um pastor de Vitória. Aí a pessoa, não, vem de Vitória, né? Já começou a ficar mais animado. Se dissermos assim, olha, o pastor vem de São Paulo, que tal? As fotos ficam até mais bonitas. E se nós dissermos assim, vem um americano em nossa igreja, meus irmãos, carteirinha será pequena para o tanto de gente que afluirá para cá para ver o americano. Aí o texto diz assim, os escribas de Jerusalém, os bambambãs acabaram de chegar, eles estão vindo. Chegaram aqueles que têm autoridade, os que interpretam a lei, e Marcos coloca então de onde eles vieram, para dizer assim, olhe, os escribas que vieram, eles vieram de Jerusalém. Aí o texto diz que esses homens dizem assim, ele está possesso de Belzebu. Eles acusam o Senhor Jesus de estar possesso por um espírito imundo. Se não bastasse isso, eles vão ainda mais longe, dizer assim, olha, e se ele está fazendo esses milagres aí que vocês estão vendo, expulsando demônios, se ele o faz pelo maioral dos demônios. Meus irmãos, algumas pessoas são céticas quanto às questões espirituais. Algumas pessoas estão tão alheias à questão espiritual que imaginam que Satanás não faça absolutamente nada. Existem alguns outros que estão tão vidrados pelo poder das trevas que eles acabam aqui e ali até dizendo que tudo é culpa do diabo. Se algo acontece, foi Satanás. Se algo acontece, foi o demônio. Se algo acontece, foi o poder das trevas. Nós não podemos nem estar de um lado a ponto de ser céticos, e não podemos estar no outro dizendo assim, não, nada acontece. Nós precisamos compreender, como diz o apóstolo Paulo, que a nossa luta não consiste na luta entre a carne e o sangue, não consiste numa luta contra pessoas, mas a nossa luta ela é espiritual. Contra potestades e principados, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Essa que é a nossa verdadeira luta. Então Jesus está travando alguns embates para libertar algumas pessoas do império das trevas, e ele é então acusado de ter possesso de espírito maligno e de estar expulsando os demônios por conta da força desse mesmo espírito que ele está possesso. Quero fazer aqui uma diferenciação entre possessão e opressão. Possessão é quando alguém está de fato incorporado por um espírito maligno, e em algumas situações não sabe o que está a fazer, não sabe o que está a dizer, não sabe de suas reações. Tal é a força do espírito maligno que toma a vida de algumas pessoas. Quando alguns desastres acontecem, como o da última semana, nem sempre é possível afirmar, porque nós não temos aqui provas cabais disso, que aqueles jovens estavam dominados por espírito maligno. Mas não é de se duvidar que o diabo tivesse possuindo aqueles dois jovens. O diabo veio para matar, roubar e destruir. O ladrão veio para isso. E nós não podemos fechar os nossos olhos a esta realidade. De outro lado está a questão da opressão. Você já foi em algum lugar como eu, e quando a gente chega, parece que há um negócio mais pesado. O ar é diferente. A gente chega e já parece que é recebido com um bafão assim, um vento quente, um negócio esquisito. Alguns chegam até a ficar arrepiados quando entram nesses ambientes. Meus irmãos, o diabo pode oprimir pessoas. E ele o faz, inclusive, usando alguns ambientes. E nós não podemos ignorar essa realidade. Observe que quem está aqui na cena, expulsando demônios, é o Senhor Jesus. Não sou daqueles que vai dizer assim, olha, agora nós vamos sair na rua, como tem aquele desenho antigo, né? Caça-fantasmas. E pegar uma arma e sairmos caçando demônios. Não é nosso papel. Não é nossa obrigação. Mas de outro lado,
nós não podemos deixar de afirmar que precisamos estar preparados para que, caso alguém seja por algum demônio opresso ou até mesmo possuído, na autoridade que há no nome de Jesus, nós impormos as mãos e expulsar esse demônio. Porque assim Jesus o fez. E na primeira ocasião que ele faz no livro do Evangelho de Marcos, há uma expressão que eu achei bem interessante, verso 34. Ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. É preciso que nós estejamos devidamente preparados. O que estava a acontecer, meus irmãos, e essas pessoas não percebiam, era o cumprimento da profecia de Isaías, capítulo 61, versos de 1 a 3. Olha o que diz o texto. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade aos algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os que choram e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Aqueles que estão acusando Jesus de estar possuído por espírito maligno, tinham conhecimento da lei, das profecias e da vinda do Messias, mas eles não conseguiam enxergar que quando Jesus ordenava aqueles espíritos imundos, ordenava aqueles demônios que saíssem, e eles saíam em silêncio, e isso o fazia porque estava debaixo da unção de Deus. Eu quero lhes lembrar o seguinte: nós às vezes achamos que críticas podem parar e frear o reino de Deus. E o que nós percebemos é que, a despeito da crítica de familiares, mesmo contra a crítica que os escribas fizeram, o reino de Deus continuou avançando na presença do Senhor Jesus. Enquanto Jesus esteve na terra, nem críticos, nem críticas puderam parar Jesus. E de igual modo, a igreja do Senhor não pode ser freada, ela não pode ser parada pelas críticas que nos fazem, por aquilo que nos dirigem. Nós precisamos continuar avançando, ainda que as críticas venham sobre nós, ainda que os críticos nos ataquem, nós precisamos continuar realizando as obras do reino de Deus. Os versos de 23 a 27 nos contam então de uma segunda realidade. Porque Jesus agora então, depois de ouvir esses homens acusá-lo, Jesus passa a defender a sua missão. Jesus então convida estes homens para um embate, para uma conversa. Convoca-os para lhes dizer o seguinte: pode Satanás expelir Satanás? Um discurso lógico. Pode o diabo expulsar o próprio diabo? E Jesus mesmo responde a essa pergunta retórica. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Deixa eu aproveitar aqui esses dois versos e fazer já uma aplicação deles. E aí eu vou mudar aqui no verso 24 a expressão reino para a igreja. Se uma igreja estiver dividida contra si mesma, tal igreja não pode subsistir. Se um ministério estiver dividido contra si mesmo, tal ministério não pode subsistir. Se uma sociedade interna estiver dividida contra si mesma, a sociedade interna não poderá subsistir. Meus irmãos, quando há desunião, o que acontece é que aquele grupo, aquele reino, aquela proposta, ela se desfaz. E ela se desfaz por si mesma, porque ela está lutando contra si. Aqueles que deveriam andar unidos, estão lutando contra si. E Jesus então disse: se um reino é dividido contra si mesmo, não pode subsistir. Jesus usa uma outra expressão: se uma casa... E eu vou mudar aqui a expressão para ficar mais claro. Se um lar estiver dividida contra si mesma, tal lar, tal família não pode subsistir, ela irá perecer.
Meus irmãos, no nosso tempo nós temos luta de pais contra filhos, filhos contra pais, irmãos contra irmãos, mulher contra marido, tio contra sobrinho, sobrinho contra tio. É hora, meus irmãos, de nós pensarmos um pouco no que Jesus nos diz. Se um lar, se uma casa, se uma família estiver dividida contra si mesma, não poderá subsistir. É hora de pensarmos na unidade de nossa família. É hora de pensarmos na unidade de nossa casa. Se nós queremos ter uma família vencedora, se nós queremos ter uma família que avance, se nós queremos ter uma família que cresça. Pense um pouco nessa questão. Mas Jesus não estava falando disso. Jesus estava apenas fazendo uma comparação. E ele termina dizendo assim: se pois Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Meus irmãos, o que Jesus está afirmando aqui é que o reino de Deus chegou. Mateus 12, 28 diz assim: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. E é nesse poder e nessa unção que Jesus está fazendo. O que Satanás está vendo é que o seu reinado absoluto, aquilo que ele vinha fazendo há muito tempo, está com os dias absolutamente contados. O que o diabo já compreendia com clareza é que já havia chegado aquele que, como diz 1 João 5,18, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Foi para isso que Jesus se manifestou. Jesus se manifestou para vencer o pecado, Jesus se manifestou para vencer a morte, Jesus se manifestou para vencer o inferno, Jesus se manifestou para vencer a Satanás. E ele sabia que os seus dias estavam contados, e ele percebia que enquanto o reino de Deus ia avançando, as trevas retrocedendo cada vez mais. O diabo tentou a Jesus dizendo assim: Jesus, se você me adorar, eu vou te dar todos os reinos dessa terra. Ele sabia que ele precisava de algum modo parar a Cristo, porque à medida que o reino de Deus avança, à medida que o reino do Senhor cresce, o reino das trevas necessariamente precisa retroceder. Não há opção para Satanás. Ele não tem poder, ele não tem força. À medida que Jesus vai trazendo luz, e vai dissipando as trevas, e vai libertando cativos, vai curando enfermos, é a manifestação clara do reino de Deus naqueles dias. Escribas não conseguiam compreender esta realidade. Interessante que Atos 10, 38 nos diz sobre qual autoridade Jesus fazia isso. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Meus irmãos, Jesus não fazia esta obra sozinho. Jesus não cumpria a sua missão sozinho, o Pai estava com ele, e Jesus estava debaixo da unção profetizada por Isaías, e por esta razão o diabo não tinha como resistir ao poder de Cristo, ao poder de Deus operando através do Senhor Jesus. A única opção que restava ao reino das trevas era retroceder. Quero lhes dizer com toda clareza que a religiosidade e o poder das trevas não podem impedir que a igreja exerça a sua missão. A religiosidade e o poder das trevas não conseguiram deter a Cristo. Ele avançava e o reino de Deus crescia. E assim precisa ser com a igreja. Nós recebemos uma missão, nós recebemos o Espírito Santo, recebemos o poder, recebemos o dínamos. Por essa razão nós podemos pregar o Evangelho, nós podemos libertar os cativos do diabo, nós podemos curar enfermos, porque Jesus é conosco, assim Ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Meus irmãos, em terceiro e último lugar, Jesus então diz que era necessário estarem atentos a uma questão, e talvez esse seja um dos textos mais complexos para alguns de entender o que Jesus quis dizer. Nós vamos ler então 28 e 29 do Evangelho segundo Marcos. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno.
Jesus fez uma clara advertência aos seus opositores. Jesus estabeleceu um limite para os seus críticos. Ele disse assim: até aqui tudo bem, agora daqui para frente não. Parem, cuidem-se, para que vocês não sejam então flagrados nesta situação. Meus irmãos, a blasfêmia é um ato de dizer palavras ofensivas a algo ou alguém que se considera digno de respeito. Então, quando eu falto com respeito com a minha mãe, quando eu digo algumas palavras que não são agradáveis e elas são indevidas para a figura de autoridade que é a minha mãe, eu poderia dizer então que eu estou blasfemando contra a minha mãe. Nós percebemos que a Bíblia registra algumas blasfêmias. E Jesus disse nesse texto que alguns pecados e algumas blasfêmias que proferirem têm perdão. Algumas têm perdão. Porque em algum instante, você e eu podemos dizer algo que nós não queríamos ter dito. Podemos dizer algo contra a igreja. Podemos dizer algo contra uma autoridade. Podemos dizer algo até contra Deus, quem sabe. Mas isso não ser algo tão intencional. Olha o que diz Atos 6:11. Vamos ver aqui para tentar explicar um pouco disso. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Era para acusar Estevão. E é certo que em alguns instantes nós podemos dizer algo que não seja aquilo que de fato cremos e professamos, e que ofenda a dignidade, o caráter, a santidade de Deus. Mas observe que o texto diz que algumas blasfêmias terão perdão. Porém, Jesus deixa claro que aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. O que é que significa então a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é um pecado imperdoável? Nós vamos ler com o que o próprio texto nos diz. Conforme explicado aqui no tópico de número 2 dessa mensagem, Jesus estava fazendo todas as coisas que fez, porque ele era o Filho de Deus, porque ele estava ungido com o Espírito Santo de Deus, e porque ele era o próprio Deus. O que esses homens disseram, e nós vimos no tópico de número 1, foi: isto que ele está fazendo não é uma manifestação divina, e sim uma manifestação demoníaca. Eles estavam atribuindo ao demônio aquilo que Deus estava realizando por meio de seu Espírito. Por que o fazem? Porque o seu coração está endurecido. A religiosidade travou de tal modo o coração dos escribas, fez com que sua mente ficasse tão cegada, que eles não conseguiam compreender que aquela ação quem estava realizando era o próprio Deus. Então, quando eles começaram a atribuir esta expulsão de demônios, que Jesus fazia na unção do Espírito, a Satanás, eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo. E talvez você pense assim: por que não tem perdão? É porque Deus não pode perdoar a blasfêmia? Não. Não existem blasfêmias que são perdoáveis. Por que Deus então exclui essa? Meus irmãos, não há meio de alguém que blasfema contra Deus ter o coração quebrantado. Não há arrependimento. Observe que hora nenhuma você percebe no coração de escriba, de fariseu e de alguns homens quebrantamento. Pelo contrário, eles vão até o final fazendo de tudo o que fosse possível para destruir tudo aquilo que Jesus vinha fazendo. O problema não é o tamanho do pecado, o problema é a dureza do coração. O problema é o não voltar-se para Deus, o que Deus está fazendo. E além de não enxergar,
fazer com que outros errem e atribuem aquilo que Deus está fazendo ao diabo. Não há como converter esse coração, não há como quebrantar. E por esta razão o pecado então se torna imperdoável. Meus irmãos, corações endurecidos, eles não vão se inclinar a Deus. Corações endurecidos não vão se arrepender. Corações endurecidos não tornarão do seu mau caminho, voltando-se para o Senhor. Se é impossível haver arrependimento, é impossível haver perdão. E estes homens, segundo o Senhor Jesus afirma, não seriam perdoados, porque eles estavam cometendo a mais terrível das faltas que um homem pode cometer. Num tempo onde as autoridades elas são questionadas, num tempo em que as autoridades são contestadas, é preciso que nós pensemos um pouco sobre a nossa posição. É necessário que pensemos como nós vamos viver os nossos dias. É possível sim, aqui e ali, você manifestar a sua opinião. É possível sim. É possível que nós aqui e ali recebamos críticas. E é possível que críticos se levantem contra nós. Mas eles não podem impedir que a igreja faça aquilo que ela precisa fazer. É necessário que a igreja continue exercendo e fazendo a sua missão, independente das circunstâncias que estão à sua volta. O reino de Deus precisa avançar. E quanto mais o reino de Deus avança, mais as trevas retrocedem. É preciso fazer uma advertência. E eu faço aqui em tom de exortação. Meus irmãos, que Deus derrame sobre nós, sobre a igreja, poder do Espírito Santo, graça divina, unção do alto, para que nós possamos realizar nossa missão. A missão que nos foi confiada, nos foi outorgada por Jesus, com intrepidez e com discernimento. É necessário ter intrepidez, mas necessário também ter discernimento. Porque talvez alguém que ouviu esses escribas achou que eles tinham razão. Alguém que ouviu os parentes de Jesus achou que eles tinham razão. Mas o que nós percebemos no final é que gente que acha que tem razão pode estar completamente equivocado e caminhando para o inferno. É necessário que com unção e graça nós façamos aquilo que nos compete fazer, para que assim o reino de Deus avance, o inferno retroceda e muitos sejam salvos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.